pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, é dia de vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto maravilhoso. Eu vou falar sobre como ouvir a voz de Deus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o assunto do vídeo, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tem assistido aqui o canal, que tem curtido, compartilhado, que tem indicado para os seus amigos, porque essa semana nós chegamos à nossa meta de 100 inscritos no mês de setembro. E eu queria muito essa meta de 100 inscritos, porque só a partir de 100 inscritos que eu poderia mudar o meu endereço aqui no YouTube, o endereço do canal. Então antes ficava YouTube, um monte de letra que a gente não sabe de nada, não tem como decorar, só passar o link, mas agora tá muito mais fácil. Agora o meu endereço oficial aqui no YouTube é youtube.com/Michele Dias Vlog. Então fica muito mais fácil agora de você indicar o canal para os seus amigos, para suas amigas, e aí você vai me achar muito rapidinho. Eu estou muito feliz mesmo, muito grata a Deus, aos amigos que têm ajudado, têm compartilhado. Agora está tudo diferente, o canal está fluindo, os inscritos estão vindo, né? Eu já tive um canal, mas a primeira experiência não foi muito legal e essa agora está sendo totalmente diferente. Eu acredito que Deus está movendo algo a favor desse canal e a favor das palavras que estão sendo ditas aqui. Então eu queria realmente, assim, estou muito grata, muito feliz mesmo e dizer que nós vamos continuar gravando vídeos e como promessa é dívida, essa semana agora que vem, né? Que hoje é sábado, então amanhã é domingo, mas a partir de segunda-feira nós vamos ter 5 vídeos na próxima semana para cumprir a promessa que eu fiz, que quando nós completássemos 100 inscritos, nós teríamos 5 vídeos aqui no canal. Eu não sei como eu vou fazer para gravar esses 5 vídeos, mas nós vamos ter aqui de assuntos diversos. E se você já tem a sua sugestão, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, porque já fica mais fácil de eu gravar conteúdo que vocês querem assistir. E a princípio, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, aperta nesse botãozinho vermelho perto da minha foto e se tiver um sininho do lado, você clica nesse sininho também, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado de primeira. Mas agora vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, essa semana eu recebi um e-mail e dentro de alguns aconselhamentos que a pessoa me pedia no e-mail, ela me perguntou como eu faço para ouvir a voz de Deus. E eu achei essa pergunta muito interessante e eu resolvi responder em vídeo, né? Porque eu sei que dependendo da situação que você esteja passando, essa resposta também pode abençoar a tua vida. Antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo ele não é um tutorial, um passo a passo de como você ouvir a voz de Deus, porque não existe isso, né? Não tem como eu te dar um tutorial de como ouvir a voz de Deus. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de como acontece comigo. E talvez pode servir de alguma forma para abençoar a tua vida e te despertar a ouvir a voz de Deus. Gente, para a gente ouvir alguém falando, primeiro de tudo, a gente tem que calar a nossa boca, né? A gente tem que ficar quieto, porque conversar com alguém ao mesmo tempo, os dois falando ao mesmo tempo, não dá. Nem você entende o que a pessoa está falando, nem a pessoa entende o que você está falando. Então eu já começo dizendo que para a gente ouvir a voz de Deus, existem momentos que a gente precisa silenciar a nossa. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o nosso clamor, mas chega uma hora que a gente tem que silenciar o nosso coração para ouvir a voz dEle. E não somente a nossa voz, mas a voz de outras pessoas, a voz de questionamentos, a voz de pessoas que às vezes não vão poder nos ajudar da forma como nós queríamos. Então chega uma hora que a gente precisa calar todas as outras vozes, calar principalmente a nossa voz e abrir bem os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, uma das primeiras coisas que eu posso dizer para vocês é que para ouvir a voz de Deus, a gente tem que silenciar a nossa voz ou outras vozes que possam estar nos atrapalhando. Outro fator super importante para nós ouvirmos a voz de Deus é nos relacionarmos com Ele. Muitas pessoas só procuram Deus quando tem um questionamento, quando tem uma dificuldade, quando tem um problema. Aí, nesse momento, ele quer ouvir a voz de Deus. Mas tem dia que Deus quer falar, que Deus quer orientar e a pessoa não quer ouvir. Então, Deus quer construir um relacionamento íntimo e pessoal com a gente, sabe? Ele não quer só nos atender nos momentos de aflição, mas Ele quer estar conosco em todos os momentos, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos una de uma vez por todas, né? Mas assim, como tem sido seu relacionamento com Jesus?
Sabe? Como você tem buscado a presença dele. Você tem fome, você tem sede de ouvir aquilo que ele tem para falar para você, independente do que você quer ou do que você está precisando no momento. Porque não é barganha, né? Não é aquela troca, né? Sabe? Jesus, ele quer falar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele quer estar presente com a gente em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas muitas vezes nós só buscamos a presença quando temos uma necessidade, né? Quando temos um problema, a gente vai subir o monte, a gente faz consagração, a gente faz jejum, a gente faz oração, a gente faz tudo que precisa ser feito para obter resposta. E se eu fosse Deus, eu acho que eu me sentiria mal, ainda bem que eu não sou, né? Porque muitas pessoas, inclusive eu, Senhor, preciso melhorar, com certeza, a gente sempre vai precisar melhorar. Muitas vezes a gente só busca mais intensamente a presença de Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa buscar um relacionamento com Ele. Ah, Michele, como eu faço para me relacionar com Deus? Gente, Deus é Espírito. Nós vamos nos relacionar com Ele por Espírito, através da oração, através da busca da presença dEle. Você tem um tempinho na sua casa? Se você não tem, você vai ter que criar, essa é a verdade, para parar, para orar, para ouvir a voz dEle, sabe? Porque se você não parar para criar esse vínculo, para criar esse relacionamento, ele não vai existir. Como você vai identificar a voz de alguém que você não está acostumado a ouvir, né? Então, tipo assim, se botar uma voz diferente, uma voz de uma pessoa que você não conhece, adivinha, Michele, de quem é essa voz? Eu não vou adivinhar, não vou saber quem é que tá falando comigo, porque eu não conheço aquela voz. Então é a mesma coisa a voz de Deus. E agora eu vou falar algumas formas como Deus pode falar conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Deus, não se limita a Deus. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. Ele pode usar multiformas para falar conosco. Eu vou falar algumas formas que ele já falou comigo, de algumas experiências que eu tive. E aí talvez você até se identifique junto comigo. Mas eu não estou limitando e dizendo que Deus só fala dessa forma. Ele falou comigo através dessas formas e de outras mais. Mas eu separei as mais comuns para a gente estar conversando aqui no vídeo. A primeira forma que Deus fala, e fala inevitavelmente, sem sombra de erro, é através da sua palavra. Quantas vezes você não estava triste em casa, chateado ou angustiado, acontecendo alguma coisa na tua vida, e aí você pegou, foi e falou assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou ler a Bíblia. E quando você abriu a palavra do Senhor, tinha um texto maravilhoso ali para orientar você, que trouxe conforto ao teu coração, que trouxe alívio, que te colocou em um lugar seguro emocionalmente. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Comigo eu já perdi as contas. Então, uma forma que Deus fala sem sombra de erro conosco é através da sua palavra. E aí eu te pergunto, como você está lendo a Bíblia? Como está sendo o seu relacionamento com a Bíblia? Se você ainda não viu aqui no canal, aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre dicas como ler a Bíblia. Tem Se Conselho Fosse Bom, que é uma campanha que eu lancei no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e você vai ver só super sugestões para você estar se relacionando melhor com a Bíblia. E tem uma amiga minha aqui no YouTube, gente, o nome dela é muito difícil. Eu não tô conseguindo falar o nome dela agora, eu não tô lembrando como se fala. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações do canal dela. Ela tem um devocional lindo, um devocional desenhado que pode somar muito na tua vida cristã. Ai, gente, não vou nem tentar falar, amiga, ó. Quem manda ter esse nome chique, botar esses nomes difíceis assim na pessoa, a pessoa agora não lembra como fala o nome da pessoa, gente. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, por favor. Clica aqui no box de informações do canal dela que você vai encontrar uma dica de devocional muito fofa, muito linda. Outra forma também que Deus já falou comigo várias vezes, gente, é através de um louvor. Quem nunca? De repente soltou aquele louvor e aí começou a ouvir e parecia que o louvor falava tudo o que você precisava ouvir. Pois é, Deus fala conosco também através de um louvor, né? De uma letra, de uma música. Porque o louvor também, nós esperamos que seja a palavra cantada. Mas quantas vezes assim você estava angustiado ou você estava
em busca de respostas, ou você estava até super alegre, feliz, e de repente tocou aquele louvor e falava tudo ao seu coração também, ministrou de uma maneira sobrenatural. Deus já falou comigo a respeito de várias coisas através de louvores, e aí eu choro, me quebranto, aquilo tudo, sabe, gente? Vocês já sabem como é que é. Outra forma que Deus fala comigo, e eu estou em fase de treinamento, sabe? Eu estou aprendendo ainda, engateando, me adaptando. E eu acredito que existem outras pessoas também que devem passar por essa situação e devem achar assim, não, é coisa da minha cabeça. É através das impressões. Muitas vezes, sabe quando você tem aquela impressão de que algo vai acontecer, ou aquela impressão de que você tem que fazer algo, aquela impressão que você tem que falar com alguém? Pois é, Deus fala dessa forma comigo assim também. E acredito que como você já falou, algumas pessoas até brincam e falam assim, meu sexto sentido. Não tem nada de sexto sentido na vida do crente não, irmão. É o Espírito Santo bradando dentro do nosso coração. Então muitas vezes você está passando por uma situação ou do nada vem uma voz assim, comigo é assim, eu não sei como vocês, mas fala dentro do meu coração, gente. Aqui dentro do meu peito. Eu sinto falar aqui, é muito engraçado. Mas não fala com voz. É aquilo assim, meu peito arde, meu coração arde e eu começo a sentir algo ou perceber de uma forma totalmente diferente. Antes eu achava que Deus ia falar comigo como as pessoas falam com a outra na conversa, né? Igual vocês estão me ouvindo aqui, eu achava que Deus falava assim. Quando as pessoas falavam assim, eu ouvi Deus falar comigo, eu achava que Deus ia um dia falar como eu estou falando aqui, eu ia ouvir. E eu sei que Deus fala assim também, mas eu acho que ainda não tive essa experiência de ouvir uma voz igual Samuel ouviu, né? Samuel. Eu ainda não tive essa experiência. Mas dentro do meu coração é muito forte. Ouvir Deus falar, o coração começa a pegar fogo, é um negócio muito diferente. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Se aconteceu, deixa aqui embaixo nos comentários para eu ver como acontece com você, porque comigo acontece dessa forma. E aí você começa a ter uma impressão, sabe? Tô achando que... não, isso é coisa da minha cabeça, gente. Não, isso não vai acontecer, não. Eu tô doida. Não, essa é coisa da minha mente. E quando, na verdade, é o próprio Deus falando ali com você. Essa acontece assim, quase sempre acontece comigo. E muitas vezes, eu só me ferro, porque eu acho que é coisa da minha cabeça, gente. Eu tenho que treinar mais a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que me relacionar mais. Eu sei que quando eu me relacionar, eu não vou ter dúvidas. Então, essa questão da impressão sempre acontece comigo. Às vezes eu fico com algumas dúvidas. Às vezes eu já sei de cara que aquilo não pode ter saído da minha mente. Eu vou contar 2 experiências aqui pra vocês entenderem. Uma vez eu entrei numa padaria para comprar um lanche. E eu sempre entro na padaria, sempre vi aquele homem ali na padaria. E um dia em especial eu entrei na padaria e eu senti aquele negócio assim enchendo meu coração e falava assim pra mim, vai lá e fala com ele a meu respeito. Aí eu falei assim, mas meu Deus, eu sempre entro aqui, eu sempre vi esse homem, gente. Aí eu cheguei assim, né, como quem não quer nada. Oi, moço. Oi, moço. Você vai na igreja? Você vai na igreja? Vou, minha filha. Vamos numa igreja ali assim. Eu falei, agora ferrou. Como eu vou falar de Jesus pra um cara que já vai na igreja, que tá falando pra mim que é membro? Aí eu fiquei assim, e dentro de mim, né, aquela conversa inteira. E agora? Jesus, o que eu faço? Fala, não falo, fala, não falo, fala, não falo. O que eu falo? Aí eu virei pra ele e falei assim, não, sabe por quê? Porque eu estava aqui, né, e antes de eu ir embora, o Senhor falou comigo que era como se eu tivesse que lembrar a respeito dele pro Senhor. Do Senhor velhinho lá. Aí os olhos do velhinho se enchiam d'água. Falei, é agora, então agora vai fluir. Aí eu falei, não, isso é porque o Senhor falou comigo pra falar com o Senhor, mas realmente eu não sei o que dizer pro Senhor, mas Deus quer falar com o Senhor. Aí ele, não, minha filha, é porque eu tô numa luta pra decidir se eu me batizo ou não, e eu sei que eu preciso tomar uma postura e tomar um compromisso. Então, ou seja, tudo começou, gente, porque eu fui comprar uma coxinha. E aí o Espírito Santo criou essa impressão no meu coração. E aí depois ele disse que ia se programar para batizar, que ele tinha algumas dificuldades, mas que ele sabia que era isso que Deus estava falando com ele. A outra experiência, eu tinha um evento e eu ministro louvor em alguns lugares aqui pela minha cidade e um irmão ia tocar comigo. E quando nós começamos a ensaiar, o Espírito Santo falou no meu coração desse jeito que eu tô falando para vocês, na impressão. Ele não vai no dia do evento. Aí eu falei assim, não, isso é minha cabeça, gente. Sou eu, ó, eu doida. Que não vai, irmão comprometido. Vamos sério, não vai fazer isso não.
E toda vez que eu lembrava do evento, eu lembrava da situação ou de um ensaio, aquela voz vinha e falava assim comigo: ele não vai no evento. Chegou o dia do evento, irmão, tudo certo. Irmão, chegou o dia do evento, gente, tudo certo, tudo fluindo. Eu indo a caminho do lugar para cantar, o irmão me manda uma mensagem dizendo que tinha acontecido um problema pessoal e que ele realmente não poderia ir. Foi assim que eu fiquei. Foi quase isso que eu fiz. Eu fiquei com muita raiva, não do irmão, porque com certeza aconteceu algum problema muito sério pra ele ter furado comigo assim na hora, mas o Espírito Santo já tinha me avisado, eu que não quis acreditar. Então eu acho que uma das formas mais interessantes é essa forma, né, das impressões, que gera ainda dúvida, porque a gente ainda não tá treinado, eu pelo menos não tô treinado, mas tem gente aí que tem um ouvido ligado no céu, que meu Deus do céu, né? Tem gente assim que tem um ouvido muito afiado e eu tenho pedido isso a Deus. Uma coisa muito importante é que essas impressões, elas nunca vão vir contra a palavra de Deus. Deus não vai falar algo com você que não se encaixe na palavra dele. Então, essa é uma das formas que Deus usa também para falar comigo e acredito que com outras pessoas. Eu sei, gente, que ouvir a voz de Deus é a coisa mais gostosa da face da terra, sabe? Naqueles dias de angústia, naqueles dias de dificuldade ou naqueles dias de alegria, é maravilhoso ouvir a voz dele falando conosco. É maravilhoso sentir a presença dele falando conosco. E para vocês verem como Deus fala de multiformas mesmo, a gente não pode limitar e botar Deus dentro de uma caixinha. Eu passei por uma foto e tinha um bife... Coisa de gordo meu, né? Tinha um bife e um purê. Eu falei assim, ai que delícia. Ai que delícia, eu vou comprar um bife e vou comer um bife frito hoje. Aquela voz veio dentro do meu peito e não foi o meu coração. Meu coração não é bonzinho o suficiente para pensar nisso. Aquela voz veio dentro do meu peito e falou assim, poxa filha, que bom, né? Que em dias tão difíceis você ainda tem dinheiro para comprar um bife. Aquilo acabou comigo. Isso não foi meu coração, não foi a minha capacidade, não foi minha bondade. Foi o próprio Espírito Santo me convencendo a agradecer. Então a gente não pode limitar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. A presença dele é muito forte, é maravilhosa e quando ela invade, tudo muda na nossa vida. Então se você tem buscado esse relacionamento com ele, você pode ter certeza que ele é Deus presente, ele vai falar com você. Ele vai ministrar na sua vida, ele nunca vai te deixar sem resposta. Eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô sentindo a presença dele, eu sei que ele vai trazer resposta para outras pessoas. Eu sei que eu não sou teóloga, né, não sei falar de forma difícil, mas eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido traduzir para vocês aquilo que ele quer falar e ajudar vocês a se relacionarem melhor com Deus, a ouvir a voz dele. Porque quando a presença dele vem e ministra sobre os nossos corações, tudo muda, tudo se transforma, a nossa vida não vive mais a mesma. Você que está tendo problema com relacionamento, problema com família, problema no emprego, parece que tudo, os problemas continuam, mas tudo dentro de você transforma, tudo dentro de você muda, sabe? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho sobre como ouvir a voz de Deus. Esse assunto é muito grande. Nem sei que tamanho ficou esse vídeo. Mas a gente pode falar mais sobre ele se vocês gostarem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Conta, gente, como é a sua experiência com Deus. E pensa sempre uma coisa. Nós vamos ser eternos aprendizes. Nós vamos morrer aprendendo a respeito de Deus. Porque Deus, ele é imenso. Ele é uma imensidão. Ele é maravilhoso, sabe? Não tem como a gente descobrir tudo de Deus num dia só, impossível, ou em meses, em anos. Não tem programação para como se descobrir tudo de Deus. Ele faz as coisas da forma como ele quer, ele é Deus, então a gente tem que ir caminhando junto com ele, dia após dia. Existe um versículo que eu não lembro agora onde está, se eu lembrar vou botar por aqui, mas se eu não me engano é Salmos. Eu não lembro agora se é Salmo 25, não lembro, mas eu boto o texto aqui. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Então, ou seja, os segredos, os mistérios, as coisas que Deus quer falar conosco de maneira profunda são para aqueles que temem a Ele, para aqueles que respeitam a Ele, para aqueles que honram a Ele. Então, se você conseguir organizar a tua vida para honrar, para buscar, para temer, para respeitar a presença, a pessoa de Jesus Cristo,
com certeza, inevitavelmente, os mistérios dele vão ser revelados para você. Ó, um beijo para vocês, até os próximos vídeos que vem agora nessa próxima semana. Fiquem todos com Deus.